Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira, da UTFPR, Campus Pato Branco. E hoje esse vídeo ele vai tratar de como utilizar as funções de agregação e de ponderação no PSPP. Ou seja, o problema que a gente vai lidar aqui é o seguinte: como é que eu consigo calcular os percentuais de determinados valores agregados, certo? Então, para isso eu vou utilizar esse banco de dados aqui, que você consegue encontrar no Kaggle, chamado Video Game Sales. E esse banco de dados ele vai servir para o nosso propósito pelo seguinte, ó. Aqui na hora quando você vai olhar aqui pela descrição das variáveis, ele vai ter aqui uma das variáveis que nós vamos trabalhar, que é o tipo de jogo, tá certo? É o gênero do jogo. E aqui embaixo algumas variáveis aqui contínuas, quantitativas, no qual seria aqui as vendas que aconteceram aqui nos Estados Unidos pelo tipo de jogo, pelo nome do jogo, pela plataforma. Então, na hora que eu abrir o banco de dados, vocês vão entender melhor isso daí para visualizar melhor qual é o problema, certo? Então, aqui você já vê uma certa estatística descritiva que o banco de dados te fornece. Basta você mexer aqui, ó. E aqui vai estar mostrando onde vai estar o foco do nosso problema. Seria aqui o gênero do jogo, aqui, ó, esportes, platform racing, role playing, por aí vai. E aqui estão as vendas em milhões de dólares, aqui nos Estados Unidos, mas tem também para a Europa, Japão e por aí vai. Então, uma vez que você está aqui, ó, você clica nesse botão, nessa figurinha aqui de download, clicou aqui, ele vai pedir para você informar uma pasta onde é que você quer salvar. Veja que aquele é um arquivo que está compactado. Você clica aqui em salvar, ele vai fazer um download desse arquivo. Aí vamos lá para a nossa página, para a nossa pasta, melhor dizendo, e aqui você vai fazer a extração do arquivo. É um arquivo de 1.4 megabytes. E como esse arquivo está no formato numérico britânico dos Estados Unidos, antes de você abrir aqui no PSPP no seu formato língua portuguesa ou no formato dos arquivos para o português do Brasil, é importante você fazer um ajuste nesse arquivo antes. Então eu vou abrir aqui o arquivo no bloco de notas, certo? E aí ao abrir esse arquivo no bloco de notas, qual é o problema que você está vendo aqui? Veja que esses números que são vendas tem 82,74. Se você abrir esse arquivo usando o PSPP, ele não vai entender que ele é um número, mas sim que isso é um texto. E aí não vai servir para o nosso propósito. Então o que é que você tem que fazer antes de você abrir no PSPP? Vamos fazer o seguinte ajuste. Tudo que for vírgula que aparecer aqui, nós vamos substituir por ponto e vírgula. E tudo que for ponto, nós vamos substituir por vírgula. Então, utilizamos aqui o localizar e substituir. Então, tudo que for vírgula, eu vou pedir para ele substituir por ponto e vírgula. E eu mando substituir todas. Ele vai demorar um pouco aqui, porque é um banco relativamente grande, tá certo? E aí você pede para ele fazer essa substituição. Vamos aguardar aqui só mais um pouquinho aqui, que já ele faz essa substituição. Então, ó, se vocês observarem aqui, ó, o ponto e vírgula começou a aparecer no lugar da vírgula. Agora a gente vai substituir tudo que for ponto por vírgula. E clique em substituir todas. Ele vai fazer novamente esse processo. Guardar só um pouco aqui, porque o banco de dados é grande. Se der alguma mensagem nesse sentido, é só pedir para esperar. Certo? E aí, se você observar aqui, ó, onde tinha ponto, agora tem uma vírgula. Certo? Pode clicar aqui em fechar, que ele já realizou todo o processo de substituição. Eu vou salvar com outro nome, só para preservar o arquivo anterior. Vou clicar aqui em salvar como. E aqui eu vou colocar como VG Sales ou VG Sales, ok, underline ok. Clique em salvar. E agora sim o nosso arquivo está pronto para nós importarmos para o PSPP. Então eu vou abrir aqui o PSPP. E aí o processo de importação é o seguinte: vem aqui em arquivo, importar dados. Vou lá na pasta onde eu salvei. Clica aqui no VG Sales underline ok CSV.
Clico em próximo, clico novamente em próximo, porque eu quero importar todos os casos. Clico aqui na segunda linha e depois aqui embaixo eu marco aqui, ó, line above select line contains variable names, ou seja, se eu marcar isso aqui, eu estou dizendo para o PSPP que essa primeira linha aqui, ela contém o nome das variáveis, certo? Clique em próximo e aqui, ó, eu desmarco vírgula e marco ponto e vírgula. E ao fazer isso daqui, veja que ele já vai separando os campos aqui bem direitinho e ele já vai começar a enxergar isso aqui como números. Clico novamente aqui em próximo, que aí ele vai mostrar como é que vai estar a configuração do teu banco de dados e clique em aplicar. Uma vez que clicou em aplicar, ele vai dar aqui uma saída, mas aqui você já consegue visualizar os dados dentro do PSPP. Certo? Antes disso, vamos fazer os seguintes ajustes, do quais essas variáveis aqui para o nosso propósito aqui, o nome, plataforma, o gênero e o fabricante, elas são do tipo nominal, elas são categóricas. Mas como só vamos trabalhar nesse momento com gênero, eu vou ter que ajustar a variável gênero aqui para ser categórica. Venho aqui em visualização de variáveis e aqui no gênero eu mudo para sendo nominal, que é um do tipo de variável categórica. Mas caso você queira trabalhar com plataforma, com o fabricante aqui, não esquecer de colocar como nominal. As outras, elas permanecem como escalares. Bom, então o primeiro passo aqui é como é que eu agrego, entendeu? Essas somas aqui, as somas que aconteceram aqui na América do Norte, por tipo de gênero, de tipo de jogo. Ou seja, eu quero agregar esses valores em função disso daqui. Como isso daqui é venda, ou seja, esse 41,5 milhões de dólares, isso se refere ao quê? Ao gênero esporte, que aconteceu aqui no ano de 2006 pela plataforma Wii, e o nome do jogo é Wii Sports. Então, Wii Sports 2006 vendeu 41,5 milhões de dólares nos Estados Unidos, aqui América do Norte. Vamos entender aqui a América do Norte como Estados Unidos, Canadá, México. Beleza. Só que eu quero saber o total de vendas pelo gênero esporte, independente das outras variáveis. Então vocês vêm aqui em dados, e aí você vem aqui em aggregate. Feito isso, ele vai abrir aqui essa tela, e aí você aqui no break variables é justamente qual é a variável que ele vai fazer as agregações por grupo. No nosso caso aqui é o gênero. Então clicamos aqui e trazemos para cá. Aqui no aggregate de variables ele vai perguntar, beleza, pelo tipo de gênero você quer agregar qual variável numérica? No nosso exemplo aqui, vai ser aqui as vendas que aconteceram na América do Norte. Aqui você pode até repetir o nome da variável que aparece aqui, ó, que é o NA_sales. Mas aqui no variable label você pode colocar do jeito que você quiser, que seria aqui, ó, North America Sales. Seria um nome mais amigável para entender. E aqui no function, ele quer saber qual é a função de agregação que você vai utilizar. No nosso caso, como são vendas, eu quero utilizar aqui a soma dos valores. E aí eu quero aplicar essa função em cima dessa variável aqui, ó, NA Sales. Clico nela aqui, trago para cá, NA Sales, e é importante você clicar aqui em Add. Clicou aqui em Add, ele já vai aparecer aqui a fórmula. Então, é NA Sales com o rótulo North America Sales igual a soma do NA Sales. Para o nosso propósito, para ficar bem interessante, eu vou querer criar um novo conjunto de dados aqui, ó, novo arquivo de dados contendo somente as variáveis agregadas. Vou clicar aqui em salvar, ele vai pedir aonde é que você quer salvar esse valor, esse novo banco de dados. Então eu vou colocar aqui um nome qualquer, vou chamar aqui resultado.sav, porque é um outro arquivo de leitura do PSPP. E clica aqui em salvar. Então você já disse onde o caminho onde ele vai salvar, onde é que ele vai salvar esse resultado. Aqui opções para conjunto de dados muito grande. Eu vou pedir para ele organizar o arquivo, ou seja, ordenar o arquivo antes de agregar. Clica aqui em OK. Feito isso, ele vai me dar essa saída, dizendo que vai fazer a agregação por gênero do tipo, da quantidade de vendas na América do Norte.
Se eu for aqui na minha pasta, veja que eu tenho aqui o arquivo agora, resultado.sav. Então, se eu pedir para abrir esse arquivo aqui, resultado.sav, aqui no PSPP, ele vai me dizer aqui, do gênero e as vendas. E se eu vier aqui em visualização de dados, veja que aqui, para essa categoria aqui não houve venda nenhuma. Então, provavelmente isso aqui é um erro do banco de dados. Mas aqui embaixo eu já consigo descobrir, por exemplo, que o videogame do tipo Action, na América do Norte, no total se vendeu 877,71 milhões de dólares. Do tipo Adventure, 105,72 milhões de dólares. E por aí vai. Até chegar aqui em Strategy. Beleza. Só que aí você está olhando o total absoluto. Digamos que você queira descobrir a percentagem desse total de vendas aqui. Ou seja, Action representa quantos por cento do total de vendas que aconteceu na América do Norte. Platform representa o percentual do total de vendas que aconteceu na América do Norte. Roleplay, qual é o percentual disso daqui? Beleza? Então, o próximo passo é utilizar aqui em dados a função aqui, Weight Cases. Então, ao clicar aqui em Weight Cases, o que é que você vai dizer para ela? Você vai dizer que caso você queira calcular uma tabela de frequências, que é o que a gente quer descobrir, essa tabela de frequências ela não vai ser ponderada por esses rótulos aqui, que é o que normalmente acontece, que aí ele faria uma contagem desses rótulos aqui. Mas sim que ele vai fazer uma ponderação a partir dos valores que estão aparecendo aqui para cada rótulo desse. Então a gente clica aqui em North American Sales e clica aqui em frequência da variável. E aí ele vai passar a ponderar os casos pela variável NA_Sales. Clique em OK e ele vai te dar uma saída aqui dizendo que essa ponderação vai acontecer pelo NA Sales. Agora sim a gente consegue calcular as percentagens disso daqui. Venho aqui em analisar, estatística descritiva, e venho aqui em frequencies. Vim aqui, desmarco todas essas medidas de estatística aqui, e aí agora eu vou selecionar o gênero. Certo? Trago para cá para o Variables, e aqui em Frequency Tables, o botãozinho aqui embaixo, para ficar melhor de visualizar, eu vou clicar aqui em Descending Frequency, certo? Clique em continuar e clico aqui em OK. Se você vir aqui no resultado, eu consigo agora encontrar qual é a minha proporção, ou seja, o gênero Action representa 20% do total que foi vendido na América do Norte. O gênero Sports representa 15,6%. Se você perceber aqui, está ordenado aqui do maior para o menor. Certo? E aqui você consegue olhar qual é a proporção acumulada e nós não temos nenhum dado perdido aqui no nosso banco de dados. Certo? Então, beleza pessoal? Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.